Salve telanautas, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez seguindo aí esse negócio de ser um papo nerd sem censura, sem regras. Vamos viajar para outras coisas que nós não costumamos fazer. Dessa vez a gente vai entrar aqui um pouco no âmbito da comédia. A pergunta que fica é: por que eu demorei tanto para assistir The Office? Galera, a gente vai conversar a respeito dessa série que é tão amada por uns, tão odiada por outros. É odiada? Será que ela é odiada? Chega nesse nível? Não sei, mas não por mim. Tem gente que não gosta, né? De qualquer forma, eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E a gente vai falar um pouquinho sobre qual é que é a da série. Eu não tinha assistido The Office, também não assisti quando ela passou. E até a gente não tinha, enfim, né, como assistir, não tinha o canal, quando na Amazon Prime eles colocaram The Office. Eu falei, poxa, todo mundo fala bem dessa série, vou dar uma oportunidade. E assisti. Confesso, a gente vai falar mais depois, que no começo eu fiquei meio assim, mas assim, eu adoro The Office. E aí eu tentei passar o tempo todo que eu estava assistindo, tentando convencer aqui o maridinho a assistir comigo. Não consegui. Porém, temos um trato aqui em casa, que um escolhe uma série, depois o outro escolhe e assim a gente vai. A última série que a gente tinha assistido foi o Heitor que escolheu. Chegou agora, em 2021, meio de pandemia, eu falei, poxa, assiste The Office comigo. Tanto fiz, que consegui. E a gente assistiu. Eu assisti pela segunda vez. O Heitor assistiu pela primeira. Lembrando, gente, que a gente tá falando da versão americana, tá? O The Office, ele começou, é uma série britânica, que eu não sei dizer quantas temporadas teve, e esse eu não tive acesso ainda para assistir, tenho curiosidade de assistir. Porém, eles fizeram uma versão americana, que é essa que a gente assistiu, que a gente tá falando das 9 temporadas. Eu acho assim, que realmente, como você falou, né? Ele foi um marco, a gente pode dizer que foi um marco pra televisão, essa mudança que eles fizeram, de ter a câmera na mão, como você falou, né, como se fosse um documentário, os personagens, podemos dizer, quebrando a quarta parede, Sim, eles né? dão depoimentos mesmo, né? Eles se comportam de uma determinada forma ali no dia a dia e tal, e depois você tem a oportunidade de ver eles falando da forma mais sincera possível o porquê eles fizeram aquilo, e às vezes você vê que é o contrário daquilo que eles transpareceram naquele momento. E às vezes isso pode ajudar justamente a parte cômica, né? A graça da coisa. Você vê, a coisa estava indo por um lado, e aí depois o cara chega quase que imediatamente ali no corte, ele, né, não era nada disso, eu fiz não sei o quê por causa de tal motivo e tal, e aquilo tem toda uma graça por causa daquilo. A pegada do humor do The Office meio que é baseada em constrangimento e vergonha alheia. Eles, obviamente, têm um bocado de outras histórias, tem romance, tem um pouquinho de drama, tem um pouquinho de coisas salpicadas ali que fazem com que a série se torne mais rica na sua narrativa, mas, a princípio, as principais fontes que eles usam para introduzir humor nas histórias é o lance de você ver situações onde você fica se sentindo naquelas de ainda bem que não sou eu. E eles fazem coisas ali onde os personagens ficam em posições muito ridículas que nem sempre é culpa deles. Sim, eu confesso que assim, a primeira temporada, não lembro dizer se inteira ou se metade dela. Mas, gente, isso acontece com várias séries, né? Ela realmente, assim, no começo, eu adoro The Office hoje. Mas quando eu fui assistir os primeiros episódios, pelo menos a metade aí da primeira temporada, eu pensei, meu Deus, o que há de errado comigo? Porque todo mundo gosta dessa série e eu não estou achando graça, porque muito vergonha alheia assim não me agrada muito. E a gente acaba vendo que os roteiristas ali trabalham muito mais com personas, às vezes, até do que personagens em si. E qual que é a diferença? Um personagem é um alguém de faz de conta que ele, de repente, pode estar inserido numa determinada profissão, tem algumas características que imitam a vida real, mas ele é um ser com começo, meio e fim. Ali eu sinto, posso estar enganado, mas eu sinto que eles trabalharam bastante com o lance de você fazer a pessoa difícil de trabalhar do escritório, a Patricinha, o Mauricinho, o louco, o workaholic, o cara que quer ser amigo de todo mundo, mas é sem noção. Eu concordo. O cara que é mais centrado, mas ao mesmo tempo também é danadinho e quer fazer as prank dele em cima dos outros. Então você vê assim,
Se você assistir essa série de forma meio que isolada, você nunca viu, você por acaso tá lá zapeando o canal e tá num episódio, você fala, vou assistir isso aqui. Você vai reconhecer pessoas com quem você trabalha em algum daqueles personagens, sim, porque eles meio que são lembretes de outras pessoas. Você não precisa conhecer a fundo aquela determinada pessoa de faz de conta que está na tela, para você entender todas as motivações. Sim. São personagens que têm camadas e são mais complexos do que essa redução, do que essa simplificação. Mas só por essa simplificação você já consegue entender aonde a história quer ir. Sim, eu acho que eles fizeram de propósito mesmo, para você que está assistindo, né? Todo mundo, por mais que não trabalhe num escritório parecido, você tem o seu ambiente de trabalho e você acaba relacionando certos personagens com certas pessoas do seu dia a dia, e talvez eles tentaram puxar para essa parte engraçada. Vai para uma coisa mais universal, né? Claro que assim, é bem exagerado, né? Espero eu que você não trabalhe com uma pessoa literalmente que nem o Dwight. E eu acredito que seja justo dizer que ainda que você não trabalhe em um escritório, você não precisa necessariamente da mesma mecânica de um lugar onde Sim. você vai, mesmo espaço físico para você encontrar essas similaridades. Exatamente. Pessoas com quem a gente lida, que às vezes estão no nosso dia a dia, nem necessariamente fazem parte da mesma firma, mas elas representam muito dessas coisas que geram essas histórias para contar. Não tem como falar de The Office sem começar pelo Michael. Michael Scott, um chefe incompetente que é exagerado pra caramba e altamente sem noção. No, God! No, God, please, no! 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 Então, assim, não sei se você já assistiu, mas se você tá aqui, provavelmente você gosta de The Vamos Office, assumir que quem tá vendo esse vídeo já assistiu. Já sabe do que se trata, ou pelo né? menos está a fim de assistir. Bom, não é como se a gente fosse dar grandes spoilers, também vale dizer. A gente vai falar da série como um todo. Então, se você de repente não conhece a série, você vai ficar sabendo do que se trata e pode ir lá se divertir sem ter medo de que a gente vai estragar grandes coisas aqui. Um ou outro detalhe, talvez, mas não vai estragar nada, pode ficar tranquilo. Nós vamos te convencer, eu já convenci ele, eu convenço você também a assistir The Office. Mas então, o Michael, lembrando, né, como a gente falou, tinha a série britânica, fizeram a série americana. No início, eles tentaram fazer um chefe muito parecido com o chefe original. Só que assim, a mecânica do humor da Inglaterra não é a mesma. É outra cultura, né? Que dos Estados Unidos. E a nossa também é mais pro lado do americano, tirando algumas coisas que é muito regional, né? Mas é muito mais parecido com o americano do que com o britânico. Então, assim, eles perceberam isso e aí, aos poucos, sentiram uma necessidade, e foram mudando. Então, por exemplo, ele ser incompetente, e Tozinho disse que sim, eu não acho que ele é assim. Ele é sem noção. Muito sem noção. Mas não é incompetente. Ao longo da série você vai percebendo por que ele é o chefe, né? E até as coisas exageradas dele, porque ele é uma pessoa muito, assim, gosta do ser humano, né? Ele quer ser Ele tem um bom coração. Exatamente. Então, isso inclusive ajuda ele no trabalho dele. Então, ao longo do tempo, você vai percebendo que não é bem assim. Inclusive, os personagens da série também. Então, eu acho que realmente comentar sobre isso cai nesse esquema de a gente não vai estar estragando nada. Mas assim, o que eu quero dizer com incompetente é que quando você é um superior, ele mesmo sendo o chefe, sendo o gerente local daquele escritório, tem alguém em cima dele. Ele tem outras pessoas que tomam conta de gerentes. Então, se ele tem vendedores, é o gerente regional, né? Ele tem vendedores, tem o pessoal ali da contabilidade, tem outras pessoas de outras áreas em geral trabalhando para ele. Quem manda nele tem outros gerentes embaixo de si. E você espera que uma pessoa dessas consiga gerenciar certas coisas sem deixar literalmente a casa pegar fogo. Mas aí eu acho que entra naquilo que a gente estava falando dos personagens, vamos dizer, de caricatura de personagens. Ele é o chefe, mas ele não quer desagradar ninguém. E ele tem muita dificuldade de dar bronca nos outros. Exatamente. Ele não consegue dizer quando a pessoa vai ser demitida ou se você não vai ter uma promoção. Enfim, e ele precisa, mas ele não consegue. Talvez seja uma caricatura para tipos de chefe, né? Você aí que talvez seja um gerente, esteja numa liderança na
no seu trabalho, na sua empresa, talvez você se identifique. É que chega num determinado ponto onde, como a gente disse, tudo é exagerado de propósito. Mas quando você assiste aquilo, se você espera um pouquinho de ligação com a lógica e a coerência da vida real, chega um determinado momento onde você se pergunta assim: como alguém com essas características consegue se manter nesse cargo que é tão importante? Os superiores deste cara não notam que ele está fazendo porcaria uma atrás da outra nesse nível? Mas então, ao longo da série, não dando spoiler, ao longo da série, quantas e quantas vezes os superiores se perguntam como? E é justamente aí que a gente vê aqueles momentos-chave aonde ele vai e faz alguma coisa que só ele seria capaz de fazer para salvar uma situação que nem o chefe dele ou chefes conseguiriam, e a galera olha com cara de: tá, vai, deixa ele fazer o que ele faz, porque apesar de tudo, essa filial ainda é a que dá mais dinheiro para a marca, e ele se mantém lá. Isso acaba sendo bastante diferente da versão inglesa justamente nesse ponto, porque aparentemente lá a audiência inglesa está mais acostumada com o lance de ter um incompetente sendo chefe sem reclamar, não é isso? É verdade. Lembrando que é uma empresa que vende papel. Dunder Mifflin. Acaba sendo por si só um personagem na série, porque ela acaba tendo ali múltiplas épocas, você acaba vendo pessoas do passado que trabalharam antes de quem está agora, você acaba em dado momento vendo ali uma proposta de uma possível nova geração, uma renovação, como acontece em qualquer firma, né? E isso gera sim as suas mecânicas de interação ali e tudo mais. Outro personagem importante é o Jim, com as suas pegadinhas. Este, em teoria, seria o contraponto do Michael. Se o Michael é completamente maluco na forma como ele escolhe lidar com cada coisa, o Jim é um cara centrado, é um cara que você vê que ele tem aquela fenomenal olhadinha pra câmera. Quando o mundo tá caindo, você vê que ele é o único que olha pra câmera com aquela cara de uma relação pessoal com quem tá assistindo, na base do: você acredita nisso, meu amigo? O que eu faço numa situação dessa? Então você vê que, assim, ao mesmo tempo que ele é o cara que entende que a situação não tá boa, ele também tem um espíritozinho de porco dele. Porque o que ele mais gosta de fazer é arranjar um jeito de tirar sarro dos outros, principalmente do Dwight. O Jim é o bonitinho da série, né? O galã. Acho que além das pegadinhas, a gente pode dizer o seguinte: duas coisas aí que marcam ele, como você falou, esse olhar que ele dá pra câmera. Gente, quem não assistiu The Office conhece o personagem, porque já foi no usado mínimo através de meme, de certeza. Em várias coisas. Mas é muito legal, porque assim, quem nunca passou por uma situação dessa? O que eu estou ouvindo agora? Parte do tempo ele representa a audiência, né? Exatamente, então é muito bacana. Porém, o Jim, por mais que ele seja aí mais racional, ele é um excelente vendedor, ele é um vendedor de papel, ele é o personagem que é aquele que não liga pro trabalho que ele tem. Né? Ele acha que o trabalho é inferior a ele. Ele não é muito motivado, na verdade, né? Então, assim, tanto que ele diz várias vezes que ele faz assim, metade do serviço e faz muito bem, porque o resto ele tem do capacidade para fazer mais. O resto do Mas ele também não se sente recompensado por se esforçar, né? Das poucas vezes que ele demonstra: vou fazer mais, vou fazer melhor, e acaba vindo exatamente o mesmo grau de reconhecimento, você vê que ele se sente desmotivado e ele acaba olhando com aquela cara de: se é pra isso, amigo, vou me manter aqui me divertindo. O que também é uma característica de um monte de gente que tá aí no mercado de trabalho. Exatamente. Ou não é? Exatamente. Então ele perde esse tempo a mais que ele tem, ele usa para duas coisas. Uma para fazer as pegadinhas com o Dwight e outra para passar o tempo olhando a Pam. Agora, antes de falar da Pam, eu sou obrigado a falar do Dwight. Porque ela, com certeza, é uma personagem absolutamente importante. Tem ali toda uma série de coisas que giram em volta dela e da relação que ela tem com o Jim. Mas o Dwight é aquele personagem coringa que em várias séries, principalmente as cômicas, você encontra, que é o personagem que faz com que a coisa aconteça. Michael! Oh, that's funny. Isso. Michael! Ele e o Michael, com certeza, mas ele é um personagem que ele é uma escada perfeita.
Você precisa de alguém gerando o caos para, na busca pela ordem, poder ter uma história. Se todos os personagens estivessem 100% ok com o caos, você ia ver um episódio onde você tem pessoas calmas em um ambiente pegando fogo e tá tudo certo, no final morre todo mundo queimado. Mas aqui não, você vê que ele é um dos personagens que, a partir do momento que ele vê um determinado algo que parece ser um objetivo para ele, ele não mede esforços para alcançar aquilo. Só que os métodos dele são os métodos mais agressivos e às vezes mais idiotas possível, pela forma como eles colocam o background dele, né? Dele ser um personagem que literalmente é um esquemão mais caipira, ele tem uma visão mais rústica, assim, a origem da família dele, que é de fazenda, que tem um esquema de ser descendente de alemão e aquele negócio todo, ele às vezes tem uma visão das coisas que vai muito fora do como tem a nossa cultura ou a cultura americana veria aquilo. Ele não vê mal nenhum em fazer certas coisas que outras pessoas olham como aquilo sendo inaceitável. E é muito preto no branco, né, pra ele. Que em parte do tempo mostra ser um cara absolutamente sagaz para algumas coisas e absolutamente tapado para outras, meio crédulo, fácil de você induzir ao erro em certos aspectos, justamente nessas coisas que ele não tem essa conexão com o jeito de pessoas normais viverem aquilo, e isso gera momentos ali que são muito engraçados. E aí a gente finalmente chega na Pam, a princípio a recepcionista. A função dela é ser plateia pro Jim, porque apesar dele ser meio que o cara bacana, que ninguém necessariamente desgosta, ele é o certinho demais, então algumas pessoas olham pra ele não com desrespeito, mas com aquela cara de não vamos incluir o Jim nessa porque ele vai julgar a gente, ele não compartilha a nossa forma de se divertir nessa determinada coisa, tal. Então eles meio que tiveram que criar uma pessoa que compactua com o jeito dele de brincar, ela entende o humor dele, ela embarca no humor dele e no fim das contas acaba tendo uma proposta de que um gosta do outro, mas como ela é noiva de um cara lá que trabalha em outro setor, né, na parte mais braçal da firma ali, que é o depósito, que faz as entregas e tal, o cara também é meio o cebozão lá, tipo... abrutalhado. Assim, o cara não tem refinamento nenhum e tal, mas... Mas acho que tem outra função a Pam aí também. Ela é a recepcionista, mas até em muitos momentos eles brincam com o fato de a gente precisa mesmo de uma recepcionista, né? Mas ela é, além disso, ela é... um filtro, né? Ela é quem cuida do Michael, porque o Michael é o crianção. Então ela é que sabe lidar com o Michael, dizer certas coisas para ele não explodir em determinados momentos ou não tomar a atitude errada, que ela sabe que vai piorar a situação. Então fica aquele negócio de não tá no momento certo. Eles amor acabam platônico no início, ali é um amor acaba platônico. rolando de você ver que um tem respeito a mais, tem carinho a mais, gostaria de estar com o outro, mas acaba esse negócio deles encontros e desencontros, né? O Stanley é aquele cara que representa aquele funcionário antigo que já tem idade, tá perto de se aposentar, meio que já desistiu das coisas, não liga pra mais nada, é extremamente ranzinza e desligado. E inclusive tem um episódio em que eles exploram esse negócio de até onde o Stanley não percebe o que acontece em volta dele. Esse episódio, pelo menos com essa parte, é muito engraçada. Eu acho que vocês, quando assistirem, vão rachar de rir. Tem alguns... de umas temporadas, assim, do meio pro final, eles começam a fazer várias cenas antes ainda da abertura para destacar alguns personagens, né? E essa gente do Stanley é sensacional. É, assim, de pausar para chorar de rir. E aí, a gente chega no Kevin, que tá fácil ali no páreo para um dos meus preferidos. É um personagem que muita gente pode desconsiderar com facilidade em primeira análise, mas o ator é incrível, consegue dar uma sutileza para ele, que é extremamente inocente e muito idiota. Ou será que não é? Porque em certos momentos você vê que ele tem uma malandragem, você vê que ele tem uma sagacidadezinha ali embaixo, mas ele meio que se esconde embaixo daquela coisa de ser o bobalhão. E em alguns momentos ele inclusive é responsável por disparar algumas das melhores pérolas. Aquelas frases que você fala, eu não esperaria isso vindo de qualquer outro personagem, mas na boca desse cara faz todo sentido.
não te lembra meio que os Três Patetas? Acho que os três do mesmo cara. Exatamente. E aí a gente tem a Angela, que é toda puritana, mas também é uma tremenda de uma hipócrita. Porque ela reza por um lado, que ela acha que as coisas têm que acontecer da forma mais cristã, que você não pode fazer isso, não pode agir daquele jeito, tem que se vestir do jeito tal, se comportar do jeito Y. Mas no fim das contas, a gente sabe que ela não é exatamente assim o modelo de ser humano, né? Pois é, a gente conhece muitas pessoas que são assim, não é mesmo? Que ficam julgando as outras como se elas fossem assim, as perfeitas. E na verdade não são, não. E a Meredith, por outro lado, é o oposto. Ela é justamente aquela pessoa que demonstra todos os vícios de forma aberta. E ela meio que encarna ali a porra louquice, né? Ela é uma pessoa que, assim, você vê que ela faz as coisas de um jeito que ela não se arrepende, ela não tem vergonha de como ela é a sincerona. Ela é uma péssima mãe, ela é um ser humano desleixado, complicada, mas ao mesmo tempo ela é muito honesta, né? Então, ela não liga pro que os outros pensam dela. Ela fala, eu vou fazer o que me faz feliz e dane-se você, o problema é seu, a vida é minha. Então ela vive do jeito que ela acha melhor. E a Patrícia tinha falado que a Pam, de repente, funciona ali meio que como uma mãezona. E eu falei, mãezona pro Michael. Porque tem uma outra mãezona dentro do escritório, que é a Phyllis. Ela tem lá um jeito todo de boa moça, ela é calminha, ela é aquele negócio todo. Mas ela é tão boa moça assim mesmo? Ela não chega a ser a Angela, que tem a hipocrisia e tudo mais, não é isso. Mas ela é como se ela fosse assim delicada, aquela mãe carinhosa, que no fundo não é sempre ela é bastante assim. Vingativa, ela também é interesseira, ela tem o jeito dela de manipular os outros, principalmente o Bob Vance Refrigerations. E você vê que ela faz parte ali dessa coisa justamente de você ter os contrapontos, né? Cada personagem com um estilo de representar um tipo de pessoa no fim das contas, né? Que a gente nem fica sabendo tanto assim a respeito dessa personagem. A gente não mergulha na vida pessoal dela. Não, a gente tem os personagens principais, né? Que é o Michael, o Dwight, a Pam e o Jim. Os outros personagens, eles funcionam como escada ali, tanto pro escritório quanto para esses personagens principais se destacarem, né? Em dado momento, você vê que até o holofote vai mais para cima de alguém, para eles terem uma oportunidade de ter uma diversidade para contar histórias e tal. Mas aquele determinado personagem, ele é um motivador para algo que está acontecendo, mas depois também ele volta a meio que fazer parte do cenário da mesma forma que estava lá antes de receber esse holofote em cima. É o coadjuvante, né? E temos o Creed. O que falar do Creed? Olha, eu diria que pra mim é o personagem mais dispensável que tem no The Office. Pois é, mas assim, sendo justo, a gente também sabe que tem gente do jeito dele trabalhando por aí. Verdade. Então, pelo menos a título de representar uma determinada classe de pessoas, ele tem o mérito dele. Isso é verdade. Mas o Creed é o cara egoísta, é o cara safado, bandido. É o cara bandido. E ao mesmo tempo, ele é o alienado. Ele faz essas coisas às vezes sem ter um bom motivo. Ele não tem um plano, ele não tá fazendo algo ali porque ele quer alcançar alguma coisa que tem um plano mirabolante por trás. Não, ele sempre vai tentar tirar proveito das coisas, independente de se ele sabe o que fazer com aquilo que ele roubou, ou conseguiu, ou mentiu, ou omitiu ou não. É um personagem desagradável, mas para representar todos os estilos de pessoas que trabalham no escritório, eu acho ele essencial. O Oscar, que é um dos contadores, eu diria aí que ele é o perfeccionista. De uma certa forma, ele tem aquele ar de superioridade, porque ele acha que ele é a pessoa mais inteligente ali do escritório. Ele tem uma finesse nele, né? Até pelo fato deles exploram esse lance de o personagem ser homossexual. Eles colocam alguns estereótipos de um homossexual em cima dele, e eles ficam o tempo inteiro dizendo não, mas não são eles brincam com o fato de que aquilo é um estereótipo, dizendo que aquilo não é um estereótipo, e trabalhando em cima das coisas que aquilo meio que emana, né? Então assim, por exemplo, o lance dele ter bom gosto, a forma como ele se veste, como ele julga os outros pela forma como os outros se comportam ou se vestem e tudo mais.
Você vê que assim, ele meio que às vezes, talvez junto com o Jim, apesar deles não necessariamente serem camaradões, aquele negócio, ele também tem um pouco daquele negócio de ser o cara centrado, de ser o cara que percebe que os outros estão fazendo coisas completamente idiotas em volta dele no escritório e às vezes ele só não sabe como agir. Porque ele tem mesmo isso dele ele se achar melhor do que os outros. É o que destaca ele no lado negativo, né? Agora, do lado positivo é que ele é uma pessoa que ele ajuda os outros, mesmo quando ele fica meio assim com alguns personagens, mas ele fala, não, tudo bem, vai, vou ajudar porque a pessoa está precisando de ajuda, ele vai e ajuda. Então ele é aquele tipo de pessoa que ajuda os outros quando os outros precisam e ele é eficiente naquilo que ele faz. Os dois personagens que a gente vai citar agora têm inclusive uma particularidade de que eles não eram simplesmente atores na série. Eles também faziam parte da produção, inclusive ajudando com os roteiros e tal. Então assim, eles estavam lá, você vê a carinha deles, eles fazem parte das histórias. Mas às vezes o fato da história não se focar muito neles nem é necessariamente um problema, porque meio que muito do que os outros disseram no episódio ou fizeram partiu deles. Então é quase que como se fosse um saborzinho a mais você vê eles ali e tal. E eles até, a proposta pro personagem como fazem muito bem, né? Sim, eles são o coadjuvante do coadjuvante, entendeu? Mas no caso, a Kelly e o Ryan. A Kelly é uma patricinha falida, bem bobinha. Coitada. Ela vem de uma família que a gente vê que até tem posses, tem condições e tal, mas o jeito como ela lida com as coisas é como se ela achasse que ela fosse muito mais do que ela de fato é. Esse negócio de ser fútil é o quanto ela não se preocupa nem em que as pessoas notem o quanto ela é consumista, o quanto ela se importa com aparências, e ela fala isso. Tem certos momentos em que eles brincam com esse negócio de, mas o que você prefere? O negócio certo ou o negócio bonito? Então, ela, bonito, com certeza. Então assim, ela se enfia em certas roubadas que ela sabe que vão magoar ela sabe que ela vai sair dali ferida de alguma forma, mas desde que aquilo seja uma boa história para contar, ou que ela depois consiga ficar mais destacada entre o grupo de amigas pessoais dela, ela não se importa, ela se enfia naquilo e ela vive aquilo da forma plena que ela consegue. Eu acho que o estereotipo aí, tanto dela quanto do Ryan, mas né, no feminino e no masculino, diferenciando um pouco mais o estereotipo que eles trouxeram aqui, é primeiro que é uma nova geração, né? Porque todos os outros são da mesma geração, ou tão próximos ali. Eles são os mais novos até então no escritório. E eles são o que tem mais acesso à tecnologia, ligam para Twitter, mesmo que eles usem outros nomes, né? Porque eles vão inventando aí outras redes sociais, mas Facebook, Instagram, e é o que eles ligam. Então essa parte como se fosse superficial, eles deixam para eles. É uma cutucada também, né? E a série foi feita numa época em que essas coisas estavam em ascensão, não representavam o mundo em que a gente está agora. Então é meio aquela brincadeira que a galera fala, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Você vê eles tentando tirar o melhor proveito dessas tecnologias e redes sociais na época em que aquilo ainda não era tudo isso que é hoje, né? Do pessoal que está assistindo esse vídeo aqui agora. E por falar no Ryan, eu coloco ele como sendo o poser. O cara que é o aproveitador, ele nunca assume a culpa por nada que ele faz. Tudo que ele planeja fazer que dá errado, ele acaba arranjando uma justificativa tirada, sabe-se lá de que buraco. Nunca é culpa dele. Mas tal coisa interferiu. Mas tal negócio acabou fazendo com que não desse certo. A culpa não pode ser minha, porque né, eu sou fofinho, eu sou tão bacana, eu sou tão legal. E ele sempre vai tirar proveito de todo mundo em volta dele, principalmente da Kelly. Porque eles têm um relacionamento entre eles. Ele sempre machuca ela, sempre fere ela, sempre trai ela e tudo mais. Mas é aquele negócio que eu tinha falado. Dependendo do que for, ela vai acabar pisando na bola com outras pessoas para dar várias chances para ele. Tem aquele relacionamentinho também que vai e volta 1 milhão de vezes, você vê acabar, que a gente está acostumado a ver por aí também. De uma certa forma é um relacionamento abusivo, né, que ele tem aí com ela. E também com o Michael, né, porque o Michael idolatra o Ryan, né, como se ele fosse assim, a última bolacha do pacote. No RH, a gente tem o Toby, que é o coitado, o cara que ninguém gosta, o cara que é o Wowzy. Porque ele tem uma personalidade morta, vamos deixar assim. Sabe aquela pessoa que não desenvolve? Você vai tentar conversar com a pessoa, o que você fez no final de semana?
tomei ele é leite. Ele é muito calmo. Assim, você vê que ele quer mais, ele tem fome de viver, ele quer participar das coisas, mas o motorzinho dele não liga. E a outra coisa que tem muito a ver com o personagem do Toby é pelo fato dele trabalhar no RH, ele representa a regra no ambiente de trabalho. Então, existem algumas coisas que se outros personagens estão brigando, discutindo, ou aventando a possibilidade de fazer a coisa de um determinado jeito, ele chega lá e fala, galera, mas nem dá pra ir por aí, porque a regra fala que tem que ser assim, assim, assim e tal. É como se ele fosse a regra em um ser humano, né? Porque a gente vê regra como algo ruim, como algo chato, porém necessário. É o Toby. Ele é o fim do recreio, né? Exato, ele é o Toby. Portanto, ele acaba encarnando ali o principal arqui-inimigo do Michael, que acha que tudo tem que ser festa o tempo todo. Exatamente. Então, assim, quando o Michael tem que fazer aquelas coisas que ele não quer, porque a empresa assim o disse, o Toby é um dos que vai sentar e falar, então, você tem que fazer, eu vou te obrigar a fazer. Então, ele detesta ele, né? Não! Até agora, a gente só falou do pessoal do escritório, que fica lá em cima, você tem que subir ou de elevador ou de escada para chegar e tal. Mas na parte de baixo da firma, tem o depósito. Tem o lugar onde fica, de fato, as coisas que vão ser vendidas, o pessoal que trabalha com a entrega, que coloca aquelas coisas no caminhão e tal. E desse pessoal, quem se destaca é o Daryl. O Daryl é um cara bacana. Ele é um cara sagaz. Ao mesmo tempo que ele representa aquele personagem braçal, que faz a coisa ali mais física, e de repente é visto por muitos outros como talvez sendo inferior, como sendo o cara que tem um trabalho menos intelectual e, portanto, talvez não mereça tanto respeito na interação social e tudo mais, ele vai mostrando para os caras que não, peraí, não é bem assim. Ele trabalha lá embaixo, mas às vezes ele dá umas respostas que os caras lá de cima, que são super espertos, super especiais e tudo mais, não conseguem lidar e acompanhar o ritmo dele. Ele consegue dar uns balão nos caras, ele consegue colocar os caras em xeque no nível intelectual muitas vezes. Sim. E você vê que aos poucos na série, que tem 9 temporadas, ele vai conseguindo aos poucos, em momentos-chave, mostrar, não, peraí, mas olha, eu faria isso aqui de tal jeito. Aí a galera, quando faz do jeito dele dar certo, ele fica bonito na foto. Então nessas ele vai crescendo. Apesar do crescimento dele ser lento, tudo que acontece com ele é algo a ser comemorado, porque é um personagem que está fazendo um crescimento merecido ali. A gente vê que o pessoal do escritório tem uma rivalidade com o pessoal do depósito e vice-versa. Tem aí vários episódios que mostram isso. Tem o do basquete, que também é bem famoso. E até pelo fato de, como você falou, o noivo da Pam trabalhar no depósito, ser amigo do Daryl, e o Jim, né, a parte do escritório. Então aí essa rivalidade vai aumentando cada vez mais. Mas como você falou, o Daryl é bem bacana. Ele tem um swing. Um swing, exatamente. Ele tem um gingado na vida, né? Que é bem bacana. E ele vai mostrando que, assim, tem como você misturar as duas coisas. Tem como você misturar o prazer Por e outro o lado, a gente também vê que ele também tem um lado egoísta e aproveitador. Gente, mas todo ser humano tem alguma coisa ruim, né? Então... É que eles tentam fazer a coisa de um jeito que quando você vê ele tirando proveito de alguma situação... ou fazendo de alguma forma que aquilo que ele está dizendo gere, por exemplo, um tempo a mais de folga. Não é que ele está roubando nada de ninguém, ele está conseguindo uma vantagem pequena qualquer ali. Ele é um brasileiro. Ele representa o brasileirão ali, entendeu? Aquele negócio todo. Mas você vê que eles fazem a construção da cena meio naquelas de... Ele tomou tanta porrada da vida que meio que quando ele faz aquilo é como se ele estivesse cobrando um... Peraí, mas... juros. Aqui também não só na minha fica difícil, né? Pera aí, deixa eu curtir um pouco também. Desculpa, mas é a desculpa do brasileiro. Literalmente ele é o brasileiro. Mas também ele se sente mal. Em muitos casos, quando ele faz, né, ele tira vantagem de certas pessoas, você vê depois ele falando pra câmera que ele se sente mal. Às vezes ele até vai e devolve, ou enfim, confessa que fez alguma coisa, né? Porque ele acaba se sentindo mal. Ou seja, ele tem essa culpa, ele sente essa culpa e ele tem esse assim, remorso. No fundo, ele é uma boa pessoa que quer fazer o certo, né? E de chefes, nós temos alguns aí que aparecem, mas a principal... A gente falou de chefe do chefe, né? É chefe do chefe, né? Porque é uma filial e quem trabalha na matriz, uma das principais, é a Jam. E a Jam, coitada, tem que lidar com o Michael.
E por ser mulher também, eles mostram um pouco Sim. isso, né? O fato dela ser uma chefe mulher, ela tem que lidar com alguns machismos. A série aborda muito isso, a gente vai falar mais pra frente. E ela é uma pessoa que ela tenta equilibrar aí a vida profissional e pessoal, mas ela tá meio perdidinha, né? Eu diria que assim, essa personagem é uma das que teve um desenvolvimento dos mais ricos. Eles pegaram ela desde ser uma pessoa muito centrada, Muito profissional, que você via ela com um grande respeito, de você falar assim, caramba, realmente ela tenta ser paciente com o Michael, tenta ser humana com uma série de coisas, de aturar certas coisas que ele faz ali, porque ela reconhece quando ele faz alguma coisa que salva o dia, mas a gente vê ela passando por toda uma mudança e um desenvolvimento, aonde você chega num determinado ponto onde você fala assim, caramba, ela é uma mulher louca. Eu acho ela assim. é uma mulher que ela foi afetada por tudo que jogaram em cima Exatamente. dela e ela não resistiu. Não, eu acho assim, que ela muitos dos personagens você vê fazer isso aqui. O Michael é um, né? Ele começa aqui e você vê ele subindo, ele amadurecendo e tudo mais. Ela começa aqui. Faz o processo inverso. Exatamente, ela começa aqui. E aí, por coisas da vida que a gente sabe que acontece com a gente, a pessoa dá aquela caída, Ela né? não é a única personagem que cai, Não. mas ela talvez seja a que mais representa esse negócio de você estar numa posição confortável na vida e depois você acabar arrumando para momentos onde seria interessante você não ser tão arrogante, né? Sim, ela acaba percebendo que, de novo, por ela ser chefe e tudo mais, e verem o Michael com aquele, né, aquele jeito de o que ele tá fazendo, aí a gente não entende direito, elas também se vê como superior, além de ser superior de chefe, digo, como pessoa, né? E depois, com o passar do tempo, ela vai vendo que não é bem assim. Mas essa parte de loucura que você falou, eu acho que é a parte exagerada, né? Que a série tem, mas para mostrar que, em certos momentos, você pode estar bem e você, no instante seguinte, não vai estar. E como é que você vai lidar com isso? Com o passar das temporadas, a gente vai vendo aquele negócio que eu comentei lá no começo, sobre meio que o quadro dos personagens que compõem a série meio que sendo renovado. E aí a gente começa a ver pessoas que trabalham em outras filiais e tal, e com esse processo acontecendo, em dado momento, quando uma determinada filial ou outra é fechada, eles vão enxugando a firma e os personagens vão sendo encaminhados para trabalhar neste escritório que a gente acompanha, que inclusive a gente acompanha por causa do documentário, a gente acaba acompanhando a vida deles também. Um desses é o Andy, o Andrew Bernard. Esse é um dos personagens que em muitos momentos chega a roubar a cena, porque apesar dele ser assim um newcomer, sendo um novato, um recém-chegado, muito da trama acaba girando em torno dele pela característica que ele tem de ser uma mistureba do que outros personagens apresentam, ainda mantendo o lance de ele ser meio que um mauricinho, né, um playboy que vem de uma família abastada, mas ele tem uma necessidade profunda de provar para o pai que ele é capaz de chegar em algum lugar. O pai dele não liga, tudo que ele faz o pai dele acha pouco, e ele tem um negócio de ser muito bobão. Ele gera algumas das graças maiores em alguns episódios, como ele acaba fazendo parcerias com outros personagens, seja com o Dwight, seja com a Erin. Eu acho que uma das coisas que se destaca no personagem é que ele precisa muito ser amado, ser aceito, até por causa do pai, que nem você falou. Então ele tem isso muito forte nele. Isso é uma característica que ele meio que pega emprestado do Michael. De uma certa forma né? Mas enfim, não vou dar spoiler aqui. Deixa pra lá. Mas eu acho que a maior característica que eu penso nele é essa, e a parte da música, né? Começou a ter mais música, canto e tudo mais quando ele apareceu do que antes. Inclusive eles exploram isso na parceria dele, do Kevin e do Daryl, porque verdade. Cada um tem um talento musical diferente e de vez em quando eles se juntam pra tocar. Verdade, Daryl toca teclado muito bem. E o Kevin canta, é um baterista. Também. Um senhor baterista. Então, assim, é bem bacana. Depois que ele entra, eles acabam fazendo isso, né? Achei legal. E como eu disse, tem a Erin, que acaba entrando pra ficar no lugar da Pen, quando a Pen troca a posição dela dentro da série, né? Spoiler. E aí a gente acaba tendo ela no lugar, mas ela é o oposto da Pen. Se a Pen conseguia tomar conta de tudo pra não deixar
o circo pegar fogo ali e tal, a Erin é a pessoa mais incompetente possível. Ela é que tá com o fósforo na mão, entendeu? Ela é uma pessoa que tem uma grande vontade de que tudo dê certo, ela tem esperança, ela é uma pessoa de coração puro, mas ela é burrinha. Ela é uma pessoa ingênua, ela é uma pessoa fácil de você convencer, crédula, ela tem todos os aspectos de alguém que largar responsabilidades na mão não dá certo. E a galera larga a responsabilidade na mão da bichinha. Mas você vê que eles usam essa personagem para justamente fazer aquele negócio de ela deveria filtrar coisas, problemas que vêm de fora, e ela não só não filtra, como ela piora a coisa. Ao passar por ela na maior das boas vontades, ela acaba contando alguma coisa para quem não deveria saber, porque ela não sabe que aquilo não deveria ser dito, ou ela comenta o que ela acha que entendeu para alguém que, se escutar aquilo daquele jeito, vai acabar fazendo aquilo ficar pior. Então, assim, ela é aquela pessoa que, sem querer, faz sempre a situação ir para um caminho pior. Ela é uma agente do caos ali. Ela não tem a malícia, né? A pessoa que é dona da firma, em dado momento, muda. E aí, junto com esse pacote novo de funcionários ali, porque essa pessoa quer ter alguém de confiança para poder olhar, acaba vindo o Gabe. Ele deveria ser quem manda, mas as pessoas não levam ele a sério. Esse é o problema, né? Então ele seria um aí que seria acima do Michael. É que ele é um porta-voz de quem manda, mas ele mesmo não manda, ele não tem autoridade nele, né? Mas ele deveria ter ali naquele escritório, mas o povo não leva ele a sério, esse que é o problema. E como você falou, acho que o que molecão. Exatamente, o que destaca ele aí é que ele é muito puxa-saco. Ele é puxa-saco e ele não sabe, ele está como líder ali, né? Ele deveria mandar, inclusive, no Michael. E diferente na Jem, que a Jem ia lá e colocava o Michael no lugar dele e ele ficava quietinho. O Gabe não sabe fazer isso com ninguém. Nem com ele Michael. tenta dar uma de chefe, mas no final ele acaba como estagiário. Mas ele não é estagiário, gente. E embalado nisso que eu acabei de dizer, uma das coisas que eu meio que desgosto mais na série é porque ela realmente tem muito essa coisa de repetição de tema, ela recicla muitas ideias. Tem algumas situações ali que, ao longo de 9 temporadas, você vê eles passarem repetidas vezes, mesma mecânica para tentar alcançar a graça, para tentar fazer a coisa acontecer. Aquele negócio que você começa a ver, você já faz aquela cara de ai, de novo, tá bom, vai, eu já vi, já contou isso, não precisa. Então tem episódios que, muito honestamente, você assiste com aquela cara de tá bom, eu gosto dos personagens, gosto desse universo, é divertidinho e tal, mas essa história tá bobinha, aí você fica torcendo para aquela historinha ali acabar logo e a próxima ser divertida. Olha, eu vou ser aqui o advogado do diabo pelo seguinte, já tô até vendo, vou comentar horrores, mas vamos lá. Toda série tem isso, gente. Por mais que você goste da série, primeiro que há episódios e há episódios. Tem episódios que parece que eles não estavam muito inspirados, né? Qualquer série tem isso. Realmente tem momentos que parecem repetitivos. Se você assistir um episódio aqui, na primeira temporada, um episódio na quarta, um episódio na terceira, sabe assim? Você não vai entender do que é a série. Pra você realmente, não é que precisa ser inteligente, você precisa prestar atenção. Esses assuntos estão lá e eles vão ser trabalhados de uma forma mais complexa. Tem um lado mais complexo ali. Mas é que a nossa audiência é inteligente. Exato. É uma audiência... Você vai perceber que tem ali, tem algo mais. Eles estão cutucando. Sim. Eles estão cutucando. Isso que eu acho bacana. E cutucando de uma forma que você vai dar risada, entendeu? Depois. Então, ou não. Ou não. Mas muitas vezes você vai. E ao longo de 9 temporadas, uma série como essa, que se baseia na vida de pessoas, isso é uma coisa que eu sempre paro para pensar, como é que você termina uma história que não é sobre um assunto, é sobre pessoas, né? E normalmente a resposta é você mostrar um arco de evolução, você mostrar o aonde estavam e aonde chegaram, principalmente se você focar em um personagem mais específico, apesar de que isso vai ser verdade para todo mundo que está ali. Mas você pega um personagem mais específico, você fala, nossa, como esse personagem era e tudo o que ele conseguiu superar para se tornar quem ele se tornou nesse último episódio. Para quem curte The Big Bang Theory, a gente tem lá o personagem do Sheldon, que seria mais ou menos a versão do Dwight naquele universo.
De repente, talvez até no, sei lá, no Seinfeld, você tivesse ali o Kramer. Apesar de naquela série todo mundo ser meio maluco, ser meio, né, over the top, talvez aquele seja o personagem mais fora da casinha, assim, da forma como ele se comporta, a forma como ele lida com a visão dele de mundo e tal. E aqui nessa série, o Dwight, sem spoiler, ele tem um arco que no final a série acaba de um jeito que você fala: eu entendi que vocês contaram uma história toda. Não vou dizer o que acontece. Larga de ser preguiçoso aí, vai lá assistir. Eu vou falar uma coisa que assim, que é mini spoiler, mas tipo, né, dá pra você sacar. É um documentário. Então o documentário chega ao fim, né? Então é uma coisa que a gente pode contar aí. E aí você vê essa evolução dos personagens, né? E olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Rolou até uma lagriminha no final, porque é fofinho pra caramba a forma como eles terminam. É o tipo do negócio que, assim, dá aquela aquecidinha no coração, sabe? Bacana. E é justamente por isso que é tão triste o adeus. Quando chega aquele momento em que você fala: não vai ter mais episódio. Apesar de ainda ter alguns episódios que foram feitos direto pra web, que você consegue encontrar no YouTube. Mas são, assim, historinhas menores, sem uma grande relevância, são poucas também. Realmente é o tipo da coisa que você fica com saudade daqueles amigos que você fez, daquelas pessoinhas de faz de conta que popularam ali a sua tela durante um tempo. Então realmente essa parte é muito triste. E finalmente respondendo a pergunta lá do começo, do por que eu levei tanto tempo para assistir The Office. Primeiro, eu não estava lá muito preparado para lidar com uma série que era praticamente todo episódio um episódio de vergonha alheia diferente. E o segundo, e provavelmente o principal, é que eu sabia que a série ia ser boa. Então eu estava reservando ela para algum momento onde eu fosse conseguir estar com o espírito certo de sentar e aproveitar. E eu vou dizer que foi exatamente o que aconteceu. Gente, olha, eu já assisti 2 vezes. Estou aqui só para falar com vocês, me dá vontade de assistir de novo. Eu vou deixar passar anos aí, né, para eu esquecer também um pouco a história, porque eu tenho facilidade de esquecer mesmo, para aproveitar de novo a série, porque assim, gente, vale muito a pena. The Office é aquela que você assiste e mora no seu coração depois. Se vocês já viram The Office e vieram aqui ver o que a gente tinha para dizer, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham se sentido parte do papo, que vocês, se perceberam alguma coisa que a gente deixou passar, coloquem aqui nos comentários e tal. Se vocês não viram essa série ainda, coloca ela na lista de vocês, vale a pena. Olha que é o Heitorzinho aqui falando para vocês, eu levei tanto tempo para achar que era o momento certo. E realmente foi o momento certo, por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui para tratar com vocês. Não esqueçam de que se vocês gostaram do que vocês viram aqui, vocês podem se tornar inscritos desse canal. A gente está tentando chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos. Vem fazer parte disso, dar uma força para esse casal tão fofinho. A gente merece. A gente faz tanto vídeo bacana. Vem assistir, dá uma olhada nas nossas playlists. Tenho certeza de que vai ter coisa legal que vocês vão curtir ver por aí. Façam parte da conversa nos comentários. E deixa aí nos comentários qual é o seu personagem favorito. Boa! Responde pra gente o que vocês acham da série como um todo. Todos os comentários que vocês quiserem fazer vão ser muito bem recebidos e a gente responde. Então até o próximo vídeo, galera. Um forte abraço. Um beijo. E até mais. Vamos nos ajeitar, nos arrumar, ficarmos confortáveis para gravar cabelo branco tá muito bonito. mais um vídeo maravilhoso para a nossa audiência E o ventilador querida. também. Ventilador.